Fala, Promobers, beleza? Hoje estou com um ambiente pequenininho aqui para fazer uma conferência no descritivo. Acho que é bem interessante eu compartilhar isso com vocês, que é um processo que precisa um pouco de técnica. Então, como o ambiente é pequeno assim e não tem tantos detalhes que eu preciso pontuar com a documentação que eu vou mandar para o cliente, vai ser legal porque eu consigo fazer poucas pranchas ali, eu já deixo bem explicativo para o cliente. E é claro, para vocês aí entenderem como isso funciona. Ficou curioso? Então fica no vídeo que eu vou mostrar para vocês agora. Bora lá então, Promobs, vem comigo que eu vou fazer essa conferência aqui com vocês, certo? Tem um ambientezinho tranquilo, bem fácil de trabalhar aqui, e a gente vai pegar isso aqui então juntos, para a gente ver como é que é o processo, certo? Claro que a gente começa sempre por onde? Pelas medidas. Então, tudo que vai mandar aqui é as medidas. Vou só ocultar os meus painéis aqui e tirar o objeto. Perfeito. Eu tenho aqui na minha outra tela as medidas. E fui fazer lá em local. Então, já as paredes aqui e a porta eu já posicionei. Então, as paredes é só editor. Vai lá, trabalha com as paredes aqui. No caso, eu vou só trabalhar com essa parede aqui. E peguei a largura aqui só para eu entender a circulação. Perfeito? Tem a medida da porta. Então, ela está a 6,5 da base ali, da lateral. E depois, agora aqui sim, eu vou adicionar as nossas tomadas. Eu tenho 3 tomadas aqui. Vou botar tomada baixa, que são todas tomada baixa, então eu já gosto de deixar nesse padrão. Lembrando que qualquer uma ali pode ser, né? Mas é interessante fazer isso, porque se tu bota em camadas ali para aparecer o identificador dela, ela fica mais bonitinha e mais apresentável de se entender. Então aqui eu tenho uma tomada, eu vou dar um Ctrl D aqui, que depois eu mando substituir, tá? Eu tenho a outra ali, então, a 67, fechou, cota anterior. Eu vou dar um Ctrl D e eu tenho a cota anterior ainda, 86. 86. E eu vou dar um Ctrl D e agora eu tenho cota posterior 70. Então eu tenho do outro lado aqui uma tomadinha perdida. Beleza? Todas estão na mesma altura, só que aqui eu só vou trocar. Eu tenho uma tomada cega e ali é uma tomada cega também. Perfeito. Como vai o painel aqui, então, ó, tranquilo ali para cobrir as tomadas, ali vai ser de boa. Já adicionei meu rodapé. Só deixa eu ver a altura do meu pé direito aqui, que eu acho que eu não mexi. 2594, beleza. E vou adicionar também aqui, como eu não tinha adicionado o pé direito, por quê? Porque tem uma faixinha que eu tenho que adicionar aqui em cima, ó. E essa faixinha aqui, ela tem 3 centímetros. É só uma sanquinha que ele tem lá em cima, lá, que até então não sei para que mais. E essa sanquinha eu vou fazer aqui, ó, só para eu entender. Fechou. Ok. Beleza. Essa aqui tem 3 centímetros, então vou calcular aqui 3 centímetros. E vou descer ela 3 centímetros aqui também. Fechou, ó. E ela fica bonitinha ali. E vou adicionar meu rodapé também. Eu vou criar esse volume ali, só para não ter perigo de esquecer algum detalhe aqui. Ó, já fiz caquinha, deu errado, vou deletar. Então, aqui, ali, aqui e lá. Agora vai. Perfeito. Esse é meu rodapé feito em geometria. E daí a gente bota aqui as alturas necessárias. Ele também tem 15, então fica tudo certinho ali. Perfeito. Então, minha porta colocada, minhas tomadas colocadas. Aqui eu não tenho nada de observação. Deixa eu ver se eu tenho alguma observação aqui. Não, seria a parte do dormitório lá. Ok. Perfeito. Aqui seria isso aqui. Eu tenho umas fotos aqui só para ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Essa tomada aqui é dupla.
Só vou pontuar ela aqui dupla. Isso, que ela fecha mais ali. Fechou. E aqui também eu tenho um avanço de 3 centímetros aqui, que eu vou fazer o quê? Trazer para cá essa porta. Só para eu entender que essa porta aqui, ela avança 3 centímetros para cá. Agora sim, eu vou trazer então agora para cá o quê? Os meus painéis, que agora eu posso trabalhar com meus painéis aqui. E posso trabalhar com esse aqui também. Fechou. Ocultar e desocultar tudo. E aqui eu já começo, ó, até amanhã ali, ó. Para ver, ó. Interessante eu fazer essas geometrias. Por quê? Porque eu pego essas referências ali, ó. Eu sei que agora ali eu vou ter que trabalhar com essa diferença de painel. Então eu faço o quê? Primeiro eu gosto de fazer como? Eu pego o meu pé direito total, 5, 9, 4, menos, eu vou botar 3 centímetros. Ele vai ficar alinhado. Eu boto até menos, ó. Como ele está quebradinho, eu vou deixar ele bem quebrado. Então, 2,60, 5,60. Ah, tá. Entendi. Os 5,60, claro. Esse aqui eu estou considerando aqui embaixo. Esse aqui vai ser 2,560 por 90, fechou. E esse aqui eu tenho que descontar só 10 ali. É para dar a diferença da nossa altura que temos aqui. E lá embaixo ele vem com a outra parte individual. Fica com 20, fica com 20. Ok, ó. E nossa conferência está perfeita. Aqui eu vou descontar na minha parede, menos 41. E daí eu não preciso ter essa vista lá no fundão. E alinho essa aqui para cá só para conferir. Esse aqui eu já vou trazer para cá. Perfeito, está ok. E essa aqui fica lá no fundo mesmo, está com 0,035 de profundidade. Perfeito. Aqui, infelizmente, eu vou ter que fazer o dente ali, vou ter que recortar isso aqui. Para quê? Para se encaixar aqui na frente. E eu vou fazer como? Assim mesmo, perfeito. E depois eu só faço uma geometria só para representar. Isso aqui vai ter um dente ali. Eu faço o quê? Então, calma aí. Vamos somar ali, 15,5. Vou descer esse painel e eu faço esse aqui passando pela frente. Vou deixar assim, porque desse aqui eu jogo por cima para dar o acabamento do recorte ali. Vai ser mais fácil. Boa. Depois eu só faço o encaixe do painel aqui, nesse lado aqui. Vou deixar 57, que é o suficiente ali para a minha parede de lá, perfeito. Isso aqui eu trabalho com a posição normal, tá? Fechou. E uma porta de roupeiro, ok. Isso aqui eu dou 2 cliques aqui no meu fundo e vou avançar ele 15 centímetros aqui. Por quê? Porque eu quero que ele venha para frente ali, fechou, tá? Não, esse aqui eu vou deixar assim mesmo, tá certo? Depois tem um tamponamento que vem para cá e faz essa frente vir aqui, ó. Fechou. Aqui eu já tenho ok. Aqui eu tenho ok, só vou alinhar ele para cá. Beleza. E deixa eu ver minhas informações aqui. Beleza, é isso aí mesmo que a gente vai seguir aqui. Os painéis, ok. Estamos com a diferença ali, então aquele pedacinho ali já posso até desconsiderar, porque eu alinho ele sempre com aquela moldura. Fechou, aqui está feito o meu acabamento. Profundidade 41 do afastamento ali tá de boa, já para passar a fiação aqui vai ser o suficiente. E aqui, então, uma observação que eu tenho diferenciada, então, dessa estrutura é isso aqui, ó. E o que eu faço aqui? Nesse meu caso, aqui, eu vou fazer o quê? Vou dar um copia e cola nessa parte, perfeito, ó. Só vou desassociar isso aqui, 25, que é a espessura
espessura que preciso ali. Eu só vou alinhar junto com ele para ficar bonitinho, um em cima do outro. Perfeito. E aqui eu oculto a minha peça então. Por quê? Porque agora eu vou fazer o quê? Editar a geometria e vou arredondar a ponta que eu preciso aqui. Com um cliquezinho só, a gente arredonda a ponta. Fechou? É isso mesmo. Boa, é isso aí mesmo que eu preciso. Se eu trouxer agora a minha peça para cá, eu vou copiar então agora a textura dessa aqui, ok? E colo na textura daquela lá. Ponto. E daí na hora que eu for pontuar o documento aqui, ó, eu vou pontuar que é essa os arcos que eu preciso ali, com essa ponta arredondada. Fechou. Tomada aqui está liberada. Aqui é uma porta de correr com sistema leve. E está tudo certo. Para tocar o baile aqui, então a gente começa então na parte do descritivo. E aqui a gente começa só na impressão. Eu tenho as minhas pranchas prontas aqui, né, que eu já montei, já editei, deixei salvinho. Então, ó, um clique, eu trago ela para cá. Ela já corrige para mim. Outro clique, boto o aviso lá e ela já vem para cá. Outro clique, clico na minha e vem para cá. E já vem toda prontinha, bonitinha, toda preenchida, todas elas já mapeadas. Tenho um curso falando sobre isso aqui também, então um curso independente sobre descritivo. Eu ensino a montar cada prancha dessa, mostro o pacote ali inicial bem básico para vocês entenderem como é que funciona a montagem disso aqui. Depois, claro, vocês vão aperfeiçoando, né? A gente vai melhorando também junto ali no curso, mas daí a gente vai aperfeiçoando e montando até vocês terem esse layout aqui, então, para poder trabalhar no só do arrastar, né? Porque dentro tendo as informações aqui fica mais fácil, só arrastar e claro, só faz depois de arrastado, só faz a substituição do que tu precisa exatamente mudar. Mas daí tu já tem uma noção do quê? De padronizar isso aqui. Padronizando, o negócio flui, o acabamento fica mais tranquilo e a agilidade maior. Bora lá então fazer a parte principal aqui, que seria o quê? Colocar essas cotas para trabalhar para ti aqui. E a gente vai fazer isso aqui, ó. Vou ajustar ele para cá, que eu quero que ele venha mais bonitinho para cá. Fechou? Gosto de trabalhar com essa parede assim. Eu só vou te ocultar esse degrauzinho aqui, ó. Para quê? Para não interferir na minha cotação aqui em cima. Boa, boa. E agora eu vou lá, régua por régua, e faço o que eu preciso aqui. Aí tem um negativo mesmo de 1 centímetro. Considero isso aqui. Considero isso aqui. Beleza. E daqui aqui também. E essas as medidas que eu vou pontuar com o cliente. Legal ali, ó. Fechou? Então vamos pontuar esse detalhe aqui do final da parede, para ele ter noção do que, né? Vai que ele queira botar um puff, alguma coisa ali. Ele tem essa referência bonitinha. E já mando travar essa cena. Também uma coisa que eu gosto de fazer, que eu posso diminuir um pouquinho, ó. Vai dar mais acabamento aqui. E aqui vamos para a parte 2, que seria isso aqui. E vamos lá, chapamos. Chapamos e voltamos ela para cá, então, para trabalhar para nós aqui. Aqui, aqui e aqui. Fechou? E aqui eu faço o mesmo processo. Eu vou lá, pontuo ela aqui. Vou pontuar aquela diferençazinha que eu tenho lá em cima, para não ter rolo. E aqui fechou, ó. Medida, top. Vamos botar essa altura. Vamos botar essa altura. E essa aqui também. Esse aqui posso arredondar, porque eu sei que é 365. Ele pega sempre uma linhazinha a mais. E aqui eu pontuo isso aqui também. E aqui só o início e fim para ele ter a referência lá, bonitinho. Perfeito. Aqui só vou ter que voltar um pouquinho, para aparecer a minha parede lá.
para ele ter essa referência também. Boa, feito. Tá feitinho. Ok. Eu não pontuei uma coisa lá, como eu tenho minha legenda ali, eu gosto de fazer isso aqui também. Então, isso aqui é só para identificar que ele é a parede. E aqui o que eu vou fazer? Geometria. Geometria sempre é essencial para todo mundo, né? Opa. Aqui, ok. Na verdade, aqui eu vou botar redondinho. E eu vou colar ela lá para baixo. Essa aqui eu uso para tomada aqui. Eu vou fazer ela só numa medida bonitinha aqui, para ficar mais legalzinho. Ok. Fechou. Aqui vai ter só a tomada aqui, que esse aqui é um passa-fio. E esse passa-fio eu duplico ele, porque daí sim eu dou a de referência lá para baixo também. Só vou trazer isso aqui um pouquinho mais para cá, ó. E deixo o passa-fio alinhado ali. Esse passa-fio é interessante, ele está alinhado, porque fica mais fácil eu passar o cabeamento pelo fundo disso aqui. Eu vou pintar conforme a minha legenda. Conforme a minha legenda. E aqui a gente já tem tudo bonitinho, perfeito. Olha, boa. E quando eu abrir minha cena lá, ele já vai estar agora sim pontuado bonitinho lá. E daí quando eu trouxer minha legenda para cá, eu sei do que se trata. Então ali o que eu tenho? Uma tomada e um passa-fio. Tomada e passa-fio. Boa. Para ver que é bem de boa isso aqui. E a gente já vai lá para a segunda folha. E a segunda folha já começa a pontuar, então, a minha documentação aqui. Ele carrega bonitinho. E aqui a gente já tem metade do processo já feito e alinhado. Boa. Carregou. Já deleto isso aqui, que daí eu não preciso mais desse aqui. Prefiro não usar. Prefiro fazer um novo. E aqui eu já pontuo e começo a pontuar os acabamentos. Trago para cá, só vou cortar a parede aqui, ó. Boa. Aqui, boa, ó. Perfeito. Mesmo processo, boto coloração. Como a gente está trabalhando com documento, sempre tem isso bonitinho documentado. E aqui a gente só pontua aqui, ó. Painéis. Opa. Superior. Boa. Só isso aqui. Sim, negativo. 10 milímetros, só para estar pontuado certinho. Em cada home, suspense, só para entender que é suspenso também. Então, fechou. Aqui é a parte 1 do nosso processo. Bem legal. Bem legal, bem legal, bem legal. E aqui, como eu falei para vocês, ó, só arrasto para cá. Só arrasto para cá. E aqui eu vou dar um Ctrl D aqui, porque daí eu tenho que fazer um acabamento novo. Ctrl C, Ctrl V. Mas fechou. E aqui só vou pontuar o modelo ali, ó, 02 é isso aqui mesmo. Louro Frejó. Aqui também mando separar aqui. Eu vou ter aqui o MDF cinza. Deixa eu confirmar aqui cinza, que cinza que ela pontuou aqui. Cinza. Então tá, nós vamos ter nas cores verde. Ali tá. É o 1, eu quero o que? 1. É o branco, 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 branco. Eu não preciso nem pagar tudo aqui. Jeff. Beleza. É isso aqui, a gente só ajusta ele ali que ele já
vai servir para nós aqui. Boa. Depois eu faço só a troca do meu acabamento, que vai dar o que eu preciso. Ali, ó, fechou. Já tem um acabamentozinho pronto ali. Então, isso aqui eu vou separando conforme, né? Eu monto aquele kit ali conforme o que eu preciso. Ó, eu monto isso aqui depois, conforme a necessidade aqui. Se eu precisar outras cores, eu vou adicionando conforme o andar da carruagem ou conforme vai mudando a coleção. E fechou. Aqui eu já tenho todas, eu posso até pontuar nesse documento mesmo. Eu ia fazer mais uma prancha, mas não vou não. Passar fio e tomada, que daí eu deixo os dois aqui já também no mesmo detalhe. E aqui eu boto então 3 tomadas mais passa fio. Ó, que coisa mais linda. Coisa mais linda. Agora sim, só ajeito ele aqui para pontuar tudo certinho. E fechou. Aqui eu já tenho minha documentação pronta. Isso aqui eu já posso mandar ele para o cliente assinar. Ó. Já tenho todas as pranchas. Na verdade, deu mais pranchas, deu empatou, né? 2 pranchas técnicas e 2 pranchas de informação. Mas aqui já começo a criar toda a documentação para o cliente assinar. Então, ele vai ter as informações necessárias. Uma coisa que eu posso ter feito, deveria, aqui, ó, eu adiciono mais uma imagenzinha desse canto aqui, ó, para mostrar para ele como é que vai ser o arredondado, o que se trata o canto ali. Depois, é claro que ele só manda imprimir isso aqui, ou já mando direto para o e-mail dele. Beleza? Essa dica foi só para a gente entender como é que a gente faz, então, a conferência aqui. É um ambiente bem tranquilo, bem simples. Só conferir as réguas. Depois, claro, essas informações aqui eu passo para o marceneiro, que eu vou ter que fazer o ajuste aqui, né? Principalmente naquele tampo lá, ó, que não deu para eu representar aqui como corte. Eu represento ali, aqui vai ter o corte bonitinho, beleza? Então, ali a gente faz o dente para encaixar essa estrutura aqui. Mas isso aqui é observação de marcenaria. Esse aí vamos ver um outro documento que eu só faço esses detalhes de recorte. Aqui tem que fazer e aqui vai ter que recortar arredondado. Como aqui não aparece nada, eu não pontuo para o cliente. Aqui, como aparece, sim, eu pontuo para o cliente e daí é o mesmo documento que já vai servir também de base para o nosso montador. E o restante está tudo ok aqui. Então, já estruturei. Aqui também está estruturado. Claro que tem os acabamentos, né, dos pinos invisíveis que vai aqui. O padrão já vai ter que ter. Mas já está tudo bonitinho e feito. Beleza? E depois a gente, claro, que manda só para impressão. Eu consigo lá fazer a impressão disso aqui. Mando as páginas para lá e tudo certo. Espero que vocês tenham gostado desse detalhezinho aqui, ou essa prévia aqui do como funciona o descritivo. E claro, se gostaram, chegaram até aqui, não esqueça, dá aquela dedada no like, compartilhe, se inscreva no canal, porque toda sexta-feira estou aqui com conteúdo, matéria ou alguma coisa sobre o nosso queridinho Promove, beleza? Fui!